graça e a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. É um prazer enorme estar aqui com os irmãos, mais uma vez. Essa live, inicialmente nós queríamos fazer ela no dia 31 de outubro, mas no dia 31 de outubro nós tínhamos uma apresentação do Fernandinho, o show do Fernandinho em Modespacho, e aí não dava para concorrer. Ontem nós tivemos culto aqui na igreja local, então deixamos para hoje. Estou aqui com a Duda, estou aqui com o Breno. Hoje eles estão separados por uma mesa, mas nós estamos aqui juntos para podermos conversar e podemos falar um pouco sobre um dos maiores eventos da história envolvendo o cristianismo, que foi a Reforma Protestante. Esse ano nós chegamos em 506 anos de Reforma Protestante. E o que resta dessa reforma ainda? O que resta dessa reforma? Quais os princípios que nós podemos tirar da reforma? Por que falar da reforma mais de 500 anos depois? Por que falar da reforma? Será que isso não seria uma coisa velha, ultrapassada, não? Por que retomar esse assunto? Porque algumas igrejas valorizam tanto a reforma, por que outras igrejas não valorizam quase nada da reforma? Enfim, nós vamos estar aqui para poder estar discutindo um pouco sobre isso. Eu queria dar a palavra aos dois primeiramente, para eles poderem estar cumprimentando aí, o pessoal de casa, o pessoal que está conosco. E eu queria pedir você que está assistindo, compartilhe aí o máximo aí nos seus grupos, na sua família. Se o barulho da chuva estiver atrapalhando, você manda um ok aqui para nós aqui, que a gente vai tentar se organizar aqui. Boa noite a todos, a paz do Senhor Jesus. Como dito pelo pastor Tony, eu me chamo Breno, minha namorada hoje, e é uma honra poder falar de um assunto tão importante e mesmo que fazendo 506 anos, tão necessário e tão real, tão notório nos dias de hoje, a necessidade de ser falar desse assunto, de ser debatido esse assunto, ser posto em pauta esse assunto nas igrejas, entre os pastores, entre os pregadores e principalmente entre todo o meio cristão. Todo mundo precisa saber que esses 5 solas é o que define a vida de um protestante. Martinho Lutero protestou porque era o que nós precisávamos viver. Então, eu acredito que é um ponto muito importante para ser discutido mesmo com tanto tempo. Boa noite a todos, a paz do Senhor. Eu me chamo Maria Eduarda, mas todo mundo me chama de Duda. E é um prazer poder falar desse assunto. E eu quero te falar, você que está em casa, que se você ficar até o final, eu tenho certeza que você vai sair dessa live com um entendimento maior sobre a fé que nós professamos. E nós vamos poder falar também de princípios que foram deixados ao longo do tempo. Então fique até o final, porque eu tenho certeza que se você ficar até o final, você vai ser edificado. Amém. A Duda aí deu uma chamada aí para todos ficarem conosco até o final da live aí, Vamos lá, vamos entrando, vamos convidando o pessoal aí. Nós estamos no Instagram, hoje vai ser só no Instagram, não vamos fazer através do YouTube. Pessoal aí, vamos dar aí um minutinho para o pessoal ir entrando, tá? Mandando os likes aí. Vamos lá, os irmãos que estão dormindo, acordem, levantem, amém? E vamos lá, vamos discutir aí. Um abração para todos aqueles que estão nos seguindo, nos acompanhando, nos assistindo, que a graça do Senhor esteja sobre cada um. 2 Timóteo 3,16. O que 2 Timóteo 3,16 nos diz? Que toda escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a educação na justiça, a fim de que o servo de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra. O fundamento da reforma protestante é o sola escritura, Somente as escrituras, somente a Bíblia. A Bíblia é a nossa única regra de fé e prática. Quando nós falamos somente a Bíblia, nós estamos dizendo literalmente somente a Bíblia. Nenhum livro se equipara no sentido do quesito autoridade, verdade, profundidade, espiritualidade. Nenhum livro se equipara a ela. Ela está em primeiro lugar e único lugar como palavra de Deus. E dos dois que estão aqui nos acompanhando, estão nos ajudando, o que vocês
tem a dizer isso aí? O Breno, vai aí, Breno. O que você tem a dizer sobre o Sola Scriptura? Bom, Sola Scriptura foi um dos principais pontos debatidos e até hoje é o principal ponto debatido, porque principalmente naquele tempo, mas até hoje porque é um tema que vai diretamente contra o movimento apostólico. Por que vai contra esse movimento apostólico? Até a fundação, até o Conselho de Nicéia, onde foi distinguido, onde foi definido o que era o cânon bíblico, o que era divinamente inspirado pelo Espírito Santo, eles escolheram aquilo que foi as cartas que foram escritas pelos apóstolos. Aquilo que os apóstolos de Cristo, aquilo que os 12 ou 13 com Paulo havia escrito, era o que era divinamente inspirado, até no momento que eles haviam encontrado, e houve uma concordância, como nenhuma dessas partes haviam entrado em contradição com toda a Escritura, eles entenderam que era necessário, então, formar esse cânon bíblico, o que hoje nós chamamos de Novo Testamento. E o movimento apostólico trouxe consigo que até hoje existem apóstolos, até hoje existem homens que podem conter palavras que também vêm de Deus e devem ser levadas tão a sério ou mais a sério que a Escritura. E muitas dessas palavras entram em contradição com a Bíblia, e naquele tempo muitas palavras eram mais respeitadas do que a própria Escritura que era deixada pelos apóstolos. E muito do que os apóstolos deixaram havia sido esquecido. Então, é um ponto mais importante, é um ponto muito importante, tanto que quando Lutero foi ser perseguido, a primeira coisa que ele fez foi traduzir o Novo Testamento. Ele ficou escondido por um tempo e traduziu todo o Novo Testamento, que antes era disponível apenas no latim, e para o clero, para o alemão, que era a língua de origem dele. Então, foi um dos principais pontos e foi um ponto que mais entrou em debate. Você sabe que ele ficou escondido aí, na realidade ele foi sequestrado, né? Tinha um príncipe, sobre as ameaças da Igreja Católica, né, de matá-lo, e ele mandou sequestrar Lutero e levou Lutero para o seu castelo, o príncipe Henrique de Savona, né? E lá no castelo que ele começou a tradução. Então, na época, inclusive, saíram vários boatos que Martinho Lutero tinha morrido. Mas, na realidade, ele estava escondido, e foi o período onde ele começou a tradução, né, do grego para o alemão. E foi por causa desse castelo, baseado nesse castelo, que ele escreveu aquele hino, Castelo Forte. Sabe o hino Castelo, baseado no Salmo de 1:46? Que ele escreveu o hino Castelo Forte. Castelo Forte é o nosso Deus, né? Ele ficou escondido naquele castelo, mas ele sabia que o verdadeiro castelo que estava protegendo a vida dele era o Senhor Jesus, era Deus ali, naquele projeto ali, né, naquele despertar ali, né, como se diz, naquela trinca que estava dando na história ali. Interessante, eu vou passar a palavra para a Duda, mas só para concluir aqui, até então a igreja católica, as missas eram em latim. E só os ministros, só os padres que cantavam. E cantavam em latim. E a maioria das pessoas já não tinham contato com o latim mais, de forma nenhuma. Então, eles eram meros espectadores da missa. Meros espectadores. Quando Martinho Lutero, ele, né, foi sequestrado por esse amigo, por esse príncipe, né, e ele ficou lá, ele também começou a escrever hinos, inclusive esse Castelo Forte, foi um dos hinos que ele escreveu. Quando ele voltou com a liturgia, Martinho Lutero é um dos primeiros homens que ensina a igreja a cantar. Então, o canto congregacional, ele nasce novamente com Martinho Lutero, porque agora ele escreve músicas, né, em alemão, na língua do povo, ele canta e o povo canta. Aí, da onde vem o canto congregacional novamente. Né? É muito interessante essa parte da história. Vou falar, Duda, sobre o Sola Scriptura. O que você tem a acrescentar aí para nós aí? Então, eu gosto muito e eu também olho por essa pauta de que o Sola Scriptura, somente a Escritura, é o elementar da reforma.
porque naquela época o que Martim Lutero almejava era que a Bíblia fosse a regra de fé e prática do povo, e não a palavra do Papa, e não a palavra daquelas pessoas da elite, né? Então, assim, somente a Escritura. A Igreja Católica considerava da seguinte forma, e infelizmente considera até hoje: a Bíblia mais a tradição. A Bíblia mais o que eles pensam, o que eles ensinam, e isso ficou fundamentado por muito tempo. Então, o que os reformadores queriam era que a Bíblia tivesse o seu lugar reposicionado. Até hoje a Igreja Católica tem essa teologia. Se você pesquisar na biblioteca católica, a Bíblia não é suficiente, segundo a teologia católica. Por quê? Porque a decisão dos magistrados, né, ela tem um direito canônico dentro da igreja católica. Então o direito canônico, a tradição, como a Duda disse, ela tem o mesmo peso da Bíblia. Para nós não. Para os verdadeiros, né, protestantes e igrejas reformadas, não. Né? A Bíblia é única, nada se compara a ela. Nada se compara. Pode chegar aqui quem for, pode ter tido a experiência que for, nada se compara, nada se iguala à Bíblia. Né? Essa foi uma das questões da onde nasceu todas, porque na época não tinha as solas, como a gente fala hoje, as 5 solas. Não, no máximo tinha 2. Que era somente a Bíblia e somente a fé. E as outras foram surgindo. As 95 teses de Lutero, elas foram condensadas nas 5 solas. Né? Mas elas foram se condensando, elas foram se formando no decorrer da história. Eu quero ler um texto aqui para vocês, para a gente poder encerrar essa parte. Olha só, a palavra de Deus... ela é sempre atual, sempre viva, sempre poderosa, sempre eficaz, ela é eterna. A palavra de Deus restaura a alma, ilumina os olhos, dá sabedoria aos simples. Por meio dela nascemos, crescemos e somos fortalecidos. Pela sua instrumentalidade somos santificados, exortados, consolados. Ela é leite para os infantes e carne para os experimentados. É mais preciosa do que o ouro e mais doce do que o mel. Ela é o pão que alimenta, água que desetenta, martelo que debulha, fogo que aquece e espada que defende. Amém? Somente a Bíblia, somente a Bíblia, somente a Bíblia. Vamos lá. Ponto 2. Sola gratia. A salvação é totalmente pela graça. Pela graça. Vamos lá. Efésios capítulo 2. Nós temos que pegar um texto aqui, né? Efésios capítulo 2, versículo 8, 9 e 10. Você quer ler para nós aí, Breno? Porque pela graça sois salvos mediante a fé, e isso não vem de vós, é dom de Deus. Não de obras para que ninguém se glorie, pois somos feitura dele, criados em Cristo Jesus para boas obras, as quais Deus de antemão preparou para que andássemos nela. É interessantíssimo como que o versículo ele termina, né? Aí no versículo 10, a quais Deus predestinou, preparou para que nós andássemos nela. Nós somos salvos pela graça, mediante a fé. O que é a graça? O que é a graça? O que você acha que é a graça? Como você define a graça, Breno? A graça é um favor merecido, é algo que eu não mereço, é algo que eu não consigo alcançar, é algo que vem de Deus e que é um dom que Deus me deu. Então, a graça completa o que me falta em mim. Porque se fosse depender de mim, eu não conseguiria. Mas a graça completa, a graça traz salvação, a graça traz perdão de pecados, a graça faz eu entender o porquê que eu vou entrar no céu. Não é minhas obras. E antes era as obras também, vinha as obras também. Você tinha que ter fé e obra, você tinha que demonstrar, você tinha que pagar, você tinha que fazer de alguma forma, demonstrar que você tinha aquilo, mas não. Se depender das minhas obras, eu não vou ser salvo, com certeza não. Se depender de mim, com certeza eu não sou salvo, e isso define graça. Graça é o que eu não mereço, é eu receber o que eu não mereço de Deus. Bacana, e aí, Duda? E aí? Então, eu,
concordo totalmente. Isso foi algo que me impactou muito quando eu comecei a estudar sobre a fé reformada. Essa graça. Então, assim, exatamente como o Breno definiu, não há forma melhor de definir. O favor imerecido. É algo que eu não posso fazer para Deus me dar. É algo que eu não posso fazer para Deus me dar. Eu não posso merecer por meus próprios esforços. Eu não consigo alcançar. E é isso que define a graça. A salvação é pela graça, porque eu não posso conquistar a graça. Eu não posso conquistar a salvação. É totalmente um dom que Deus me deu. Então, isso é muito impactante. É uma verdade muito impactante para nós, mas é bem difícil de entender para alguns. E eu demorei muito tempo para entender sobre como funcionava essa questão da graça. Mas hoje eu entendo que eu posso me submeter a penitências, eu posso tentar ser exemplar, mas eu nunca vou merecer a salvação. Então, isso é graça. A graça é o presente, o qual nós não merecemos, mas precisamos, né? E não temos nada, absolutamente nada para dar em troca. A graça. Ela dá esse nó na cabeça da gente. Por quê? Porque nós vivemos num tempo, numa cultura onde você se paga por tudo. E quando você recebe tão grande presente, e você não paga, você não tem que dar nada em troca. E quando nós não estamos falando não tem que dar nada em troca, é não dar nada em troca mesmo. É não dar nada em troca mesmo, é receber o presente, é receber essa graça, receber esse presente da parte de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Martinho Lutero, os livros nos dizem que ele era uma pessoa bem atormentada com essa questão da justiça de Deus, que ele era bem atormentado mesmo, que ele tinha um medo, um pavor. E lendo Romanos 1,17, né, ele lê: porque a justiça de Deus se revela no Evangelho, de fé em fé, como está escrito: o justo viverá pela fé, ou viverá por fé, né? Porque a justiça de Deus se revela no Evangelho. O que é a justiça de Deus? Imagine só. Vamos dar um exemplo prático para nós tentarmos entender uma gota, ou um milésimo de gota da justiça de Deus, né? Tem um bandido, ele é altamente cruel, e ele matou a menina. E escondeu essa menina, o corpo dela, na selva. E aí depois eles descobriram que ele tinha matado, e descobriram as provas que era ele. E tudo incriminava ele. E na frente do juiz, na hora de receber a sentença, ele vira para o juiz e fala assim: juiz, por favor, me perdoe. Eu não vou fazer isso mais. E o juiz vira para ele e diz assim: tudo bem, eu te perdoo. Sempre quando a gente trata isso com o novo convertido, eu pergunto para o novo convertido: você acha que esse juiz foi um bom juiz ou um mau juiz? Aí ele vira e fala assim: ele foi um mau juiz. Ele não podia ter feito isso. Onde está a justiça? Onde está a aplicação da justiça? Não foi aplicada a justiça a ele. E se ele chegar diante de Deus e ele pedir perdão para Deus e Deus perdoá-lo? Deus é justo ou Deus é injusto? Aí eles ficam com um nó na garganta. Não, mas é Deus. Se é Deus, Deus pode. Não, calma lá. Deus não pode quebrar as regras, não. Para ele ser Deus, ele não pode quebrar as regras. Ele continua, ele é divino, ele é santo, ele não muda as regras do jogo. Deus não vai te ajudar se você fizer uma oração antes de fazer uma prova de matemática. E fizer uma oração e pedir, me ajuda, Deus, a fazer uma colinha aqui. Né? E ele não vai te ajudar, não. Ele não vai quebrar as regras dos jogos. Mas é justamente por isso que Deus derrama a sua justiça, a sua ira, a cólera do seu ódio sobre seu filho, ali na cruz do Calvário. Ali estava a justiça de Deus. Ali a justiça de Deus estava sendo feita, e como não era um animal, como não era um homem, como era o próprio Deus, estava derramando a sua ira sobre Deus, ela é satisfeita de uma maneira eterna e definitiva. É por isso que a justiça de Deus se revela no Evangelho. Se revela no Evangelho. Porque Deus não poderia pegar os erros e colocar debaixo de um tapete. Não. Ele cumpre. A própria pena, ele entra na cela e ele cumpre. Amém? Nós somos salvos pela graça, né? Isso é um presente. Nós não merecemos, mas ele nos dá. Ele nos oferta. Amém? E ele nos dá somente, então nós somos somente salvos pela graça. E nós recebemos essa graça somente pelo sola fide, somente pela
fé. Vamos lá, Breno. Discurso aí para nós aí sobre pela fé aí. Bom, o pastor propriamente já leu o texto que eu ia ler para falar da fé. É esse texto que fez Lutero decidir mesmo, tanto que se for pesquisar a Reforma Protestante, todas as frases que você vai ler provavelmente vai levar você a esse texto. O justo viverá pela fé. Em tempos sombrios, um homem lê à luz de velas que o justo viverá pela fé. Assim foi dito sobre Lutero. A fé, até então, era algo totalmente ligado às obras. E um salvo, alguém que é salvo, a fé com obras, sem obras, ela é morta. Mas o que é essas obras? Essas obras são obras que eu tenho porque eu sou salvo. Não são obras que vão me salvar, mas é porque eu sou salvo que eu faço tais coisas. E a fé, e esse texto me diz que somente a fé é necessário. O justo viverá somente pela fé. Eu não preciso de ter essas obras, de tais indulgências, como foi o estupim, quando eles queriam construir a Basílica de São Pedro. Eles mandaram um homem ir de cidade em cidade, ensinando, pedindo indulgências, colocando fogo na própria mão, ensinando que se eles não pagassem aquelas indulgências, eles iriam para o purgatório. Então criou-se essa heresia do purgatório, essa mentira sobre o purgatório, com o intuito de arrecadar dinheiro para a construção da Basílica de São Pedro, que até então não existia, o Vaticano. E esse foi o pontapé, foi o que fez o estopim estourar, foi o que fez tudo começar. Foi quando ele viu que o justo vive pela fé, quando a fé completa tudo que eu preciso. Eu não acredito, não posso ver, eu não posso sentir, mas eu acredito que isso vai acontecer. Não é por conto de fadas, não é uma mentirinha, não é algo assim, não é algo simples, mas eu acredito que eu vou ser salvo pela fé. A fé é suficiente, a fé me basta. Então, somente a fé, como diz sola fide. Aí, vamos lá, Duda. Eu estou em desvantagem, né? Depois do Breno, não tem mais o que falar, mas sintetizando mais ainda, essa doutrina, somente a fé, ela teve origem, né? A pregação dessa sola teve origem para combater a heresia que dizia que para nós sermos salvos, além da fé, nós tínhamos que ter obras. Então, assim, as boas obras, elas são fato, elas compõem a vida de um cristão, mas não são elas que nos salvam. E nós precisamos ter a fé que Deus justifica, declara justo os pecadores, somente com base na obediência e no mérito de seu Filho, e não de nossas obras. Nós somos salvos por meio da fé verdadeira em Jesus. Amém. Que bacana. Olha só para vocês verem. Nós somos salvos pelas obras? Eu já perguntei isso diversas vezes, né? A resposta é sim. Nós somos salvos pelas quais obras? Pelas obras de Cristo. Nós não somos salvos pelas nossas obras, de maneira nenhuma. Agora, por que temos que fazer obras? Porque essa foi uma grande questão durante a Reforma. Quando os protestantes defenderam o sola fide, a salvação somente pela fé, né? O discurso da Contra-Reforma, o discurso dentro do catolicismo foi: mas e uma fé sem obras é morta, tentando fazer uma contradição entre o ensino de Tiago e o ensino de Paulo, né? Olha, a fé verdadeira, ela cria raízes. Quando ela cria raízes, ela gera frutos. Olha o que o versículo 10 diz: pois somos feitura dele. De quem? Agora nós somos criados em Cristo Jesus. Nós voltamos em Cristo Jesus a ser aquela imagem de Deus. Amém? Criados em Cristo Jesus para o quê? Para as boas obras. Então é como a Duda e o Breno disse. As boas obras, elas são em decorrência de uma nova natureza. Nós fazemos boas obras porque somos salvos e não para sermos salvos. Porque somos salvos. É um grande checkmate. Eu aceitei Jesus, agora estou na igreja, né?
Nós vamos esperar boas obras daquela pessoa para ela pagar pela salvação? De forma nenhuma, de maneira nenhuma. Mas nós queremos, isso será visível. Essa parte da salvação, ela é visível. A manifestação natural de boas obras. E isso é visível. Um arrependimento verdadeiro. Um camarada que batia na esposa, que espancava os filhos. Você vai olhar para ele, você vai ver boas obras nele. Porque às vezes o termo boas obras está tomando o sentido só de dar cesta básica aos outros. Isso também é boas obras. Né? É uma obra social. Mas as boas obras é uma transformação completa. Uma vida que traz fama e glória ao nome de Jesus. Pode falar, Duda. Muitas pessoas que não entendem essa questão das obras, dessa diferença, eles tendem a dizer, então eu sou salvo e eu posso continuar fazendo as mesmas coisas que eu fazia antes. Eu posso continuar tendo uma vida imoral, lasciva, problemática, eu vou continuar sendo uma pessoa difícil, não me permitiu ser moldado. Então eu tenho justificativa agora para viver do mesmo jeito que eu vivia antes de ser salvo. Não é bem assim. A nossa salvação, assim como o pastor Tony disse, ela é evidenciada pelos frutos. Então, assim, uma pessoa que foi de fato salva, que realmente foi encontrada, ela evidencia isso nos frutos, no comportamento. Né? E esse comportamento... então quer dizer que a pessoa não vai pecar mais nunca. Não, calma lá, não é isso não. Vamos devagar. Só que o estado do pecado, ele olha para o pecado, ele sabe que é pecado agora. Antigamente ele nem sabia que era pecado. Ele sabe que é pecado. E por natureza, ele não consegue continuar vivendo o pecado. Aí João nos ensina isso. Quando a semente de Deus, ela aflora, ela nasce em nós, você não consegue continuar vivendo aquela vida no pecado. É famoso exemplo, sempre eu dou esse exemplo, né? Alguns irmãos já estão até cansados desse exemplo. Você lá vai pela rodovia, fora, e a luz do carro fica vermelha. O painel acende uma luz vermelha no painel do carro. O sábio, o motorista, realmente, ele vai parar e ele vai ver o que está errado. Ele vai abrir ali o capô e vai ver o que está errado. Né? Aquele que não sabe o que é pecado, tanto faz quanto tanto fez para ele vai continuar rodando até aquele carro fundir o motor e as coisas, né? e ele colher os frutos eternos daquilo ali. Essa, né, um exemplo sempre que a gente está dando. Em quarto lugar, solos Cristos. Esses dias nós falamos muito sobre somente Jesus, né? O livro de Colossenses é fortíssimo nessa área. Somos salvos por Cristo Jesus e apenas por Ele, né? Não é Jesus mais alguém, não é Jesus mais Maria, não é Jesus mais fulano de tal. Não, somente Jesus, né? Não, somente Jesus. Vamos lá, Breno, quer acrescentar alguma coisa aí para nós aí? Com base nisso, sabendo disso, que somente Jesus basta, é o que o pastor Tony tinha acabado de falar. Nós somos salvos pelas obras. Mas obras de quem? Obras de Cristo. Obras de Cristo. É o que Cristo fez que importa. Não é o que eu fiz que importa. Eu não posso assumir a tribuna para falar sobre a minha vida, ou sobre o que eu acho, ou sobre o que eu fiz, porque isso não traz uma transformação verdadeira, mas é o Evangelho de Jesus Cristo sendo pregado de uma forma sábia, justa, e o homem conhecendo a Jesus. Isso vai trazer conversão, isso vai trazer arrependimento. É o Espírito Santo que vai trazer arrependimento, é o conhecimento deste Deus que vai fazer as coisas mudarem. Não adianta ter não tem outro caminho, não tem outro santo que pode interceder por você diante de Deus, senão Jesus Cristo. Não tem outra pessoa que pode perdoar os seus pecados, senão Jesus Cristo. Você não precisa pagar mantinho, garrafinha de água, vidrinho de óleo. Não, isso não é necessário mais. Tudo que era necessário, Jesus já fez naquela cruz. Então, é Cristo, somente o que Cristo fez. Amém. Só um minuto aqui, deixa eu cercar a nossa conexão. Estou achando que a nossa internet caiu. Continuando aqui, somente Cristo. O que você tem a nos dizer aí, Duda? É autoexplicativo, né, essa doutrina, e quer dizer que Cristo Ele quem é mediador entre Deus e os homens. E só
por conta dele, por conta da obra dele é que nós somos salvos. Foi ele quem pagou o preço, ele era quem podia pagar o preço, foi ele quem satisfez a justiça de Deus. E então, por conta dessa obra de Cristo, nós somos salvos. Então é somente Cristo, só Cristo é suficiente, só Cristo basta. Aí, o que o livro de Colossenses nos ensina? Olha só para você ver. Colossenses capítulo 2, versículo 16. Portanto, que ninguém julgue vocês por causa de comida, bebida, ou dia de festa, ou lua nova, ou sábado, porque tudo isso tem sido sombra das coisas que haviam de vir. Porém, o corpo é de Cristo. Não deixe que ninguém faça de árbitro para desqualificar vocês com pretexto de humildade e culto de anjos, baseando-se em visões, estando cheio de orgulho, sem motivo algum, na sua mente carnal, e não retendo a cabeça, a partir da qual todo o corpo, suprido e bem vinculado por suas juntas e ligamentos, cresce o crescimento que vem de Deus. O que aconteceu? Colossenses recebeu ali falsos profetas, falsos mestres, que começaram a ensinar Jesus mais alguma coisa. Você precisa de Jesus para ser salvo e guardar o sábado. Você tem que guardar o sábado, porque se você não guardar o sábado, não adianta você ter Jesus. É Jesus e o sábado. Você precisa de ter Jesus e deixar de comer carne de porco, porque se você comer carne de porco, não adianta você ter Jesus, você vai para o inferno. Não que a carne de porco seja tão sadia, a gente tem que ter cuidado com isso. Mas a questão é somente Cristo. Cristo é o nosso único mediador. Timóteo, Paulo escreve isso para Timóteo, Jesus, o nosso único mediador, Filho do homem. Existe só um mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo, o homem. Um dos pilares da reforma foi essa questão de nós nos apresentarmos diretamente a Deus através de Cristo, de nós não precisarmos de um sacerdote humano mediador para isso. Cristo é o nosso sumo sacerdote, Cristo, mas nós somos nação santa, eleita, sacerdócio real. Hoje nós vamos diretamente a Deus por meio de Jesus Cristo. Ele é o nosso único e suficiente Salvador. Ele é o nosso único mediador. Ele é o nosso único mediador. Muito bem colocado aí. Amém? Em quinto lugar, só lhe deu glória. A salvação foi planejada por Deus, executada por Deus e será consumada por Deus para que toda a glória seja dada a Ele. Nós vemos isso muito na Trindade. Na Trindade. Deus Pai planeja a salvação. Deus Filho executa a salvação. E Deus Espírito Santo, Ele consuma essa salvação em nossos corações com arrependimento e uma fé salvadora. Uma vez eles perguntaram para Martinho Lutero: Martinho Lutero, eu queria dar glória a Deus com as coisas que eu faço, mas elas são tão banais que dá vontade de abandonar tudo, e procurar outras coisas para dar glória a Deus. O que você faz? Eu sou sapateiro. Você quer dar glória a Deus? Quero dar glória a Deus. Então, você faz o melhor sapato que você conseguir e venda ele por um preço justo. O seu trabalho traz glória a Deus. Por quê? Porque tinha-se a ideia de que só o clero, tinha esse poder, essa autoridade, essa função de trazer glória a Deus, de transmitir e de ser glória a Deus. E o homem comum não. E a própria reforma protestante, o desenrolar da reforma, a maneira que as coisas aconteceram. Antes da reforma nós tivemos John Hus, o ganso que foi queimado, significava, tinha o nome de ganso, ele foi queimado na fogueira 100 anos antes de Martinho Lutero, e diz: hoje vocês estão queimando um ganso, mas vai nascer um cisne, o qual vocês não vão conseguir segurá-lo. E vários outros, nós tivemos um movimento ali já, os anabatistas, que já eram as primeiras manifestações da reforma, todos de um contato direto com a palavra de Deus. Homens, mulheres, simples, mas que tiveram contato com a palavra de Deus e se tornaram homens bombas do reino de Deus. Amém? Duda, você primeiro agora. O que você tem a falar para nós aí? Só lhe deu glória. Estou vendo aí que você está olhando assim. Então, essa visão ela é muito interessante porque as pessoas
tinham essa visão dualista das coisas. Tinham o costume de pensar que aquilo que agradava a Deus era só aquilo que era relacionado à vida religiosa. E então o meu trabalho, a minha família, tanto fazia. Não era nada santo, não era nada religioso que agradava a Deus. Só que nós temos que pensar que não existe nada nesse mundo, nada nesse universo que não pertença a Deus. Que não seja de Deus, que Deus não revogue como dele. Porque, independente do que nós estivermos fazendo, nós temos que fazer para a glória de Deus. Porque nós pertencemos a Ele. E as nossas funções, tudo que nós fazemos, nós devemos dar glória a Deus. E um pensamento que era muito presente também na época da Reforma, era a questão da veneração dos santos, da intercessão dos santos. Martinho Lutero mesmo, na época da sua ignorância, havia feito um voto com Santa Ana. E por isso ele foi para se tornar um frade. E então, naquele contexto era muito comum que os papas, que os santos recebessem votos, juramentos, festas, e muitas das vezes nós temos que olhar, e muitos santos também eram colocados como mediadores, só que isso tirava, de certo modo, a glória de Deus, porque nós temos que pensar o seguinte, que o próprio Deus diz que Ele é santo, e que Ele não divide a glória dEle com ninguém. Então, com esse ponto, só lhe deu glória, redirecionava o olhar daquela cultura para Deus, que ele era o dono de tudo. Deus é o grande sustentador do universo. E se nós estamos aqui, tudo pertence a Ele. Vamos aí, Breno, fala aí. Vai. Somente a Deus a glória. Somente a Deus a glória, eu acredito que é uma coisa que não deveria nem ser discutido em nenhum sola, mas sim já vem de um mandamento. É um mandamento. Somente a Deus a glória, é somente Ele, não existe o porquê. A idolatria é quebrar um mandamento, dar a glória de Deus a outra pessoa, dar a alguém, a outro ser, seja quem for, a glória de algo que acontece é bobagem. Tudo que acontece vem de Deus, como nós vamos ver no Salmo 139, Ele já escreveu tudo, e tudo vai ocorrer para a glória dEle. Tudo que acontece no mundo, foi porque de alguma forma Deus acreditou que Ele seria glorificado naquilo que está acontecendo. Então, tudo que acontece, todo ser que respira e tudo que há no mundo deve glorificar a Deus e glorifica a Deus. Amém. Bacana, olha só. 1 Coríntios 10, 31, sempre quando fala só lhe deu glória, eu me lembro desse versículo, sabe? Portanto, se vocês comem ou bebem, ou fazem qualquer outra coisa, olha só para você ver, qualquer outra coisa, façam tudo para a glória de Deus. Isso tem muito a ver com aquele negócio que a Duda disse, uma dicotomia. Nós vivemos uma geração de dicotomia, você separa as coisas, né? A maneira que você se relaciona porque você se relaciona e isso não tem como trazer glória para Deus não, na cabeça das pessoas, né? Você limpa os bancos da igreja, você só limpa os bancos da igreja, né? Há uma divisão, as pessoas não veem assim, tudo aquilo que eu faço, seja a mínima coisa, seja a coisa mais comum da minha existência, tem que trazer glória a Deus. É por isso que os nossos pensamentos têm que trazer glória a Deus. As nossas escolhas, elas têm que trazer fama, e glória ao nome de Jesus. É esse Deus criador e sustentador, né, desse universo. Amém? O universo não existiria se ele não estivesse o sustentando. Quero agradecer, né, aos irmãos que acompanharam. Nós tivemos que gravar e depois mandar para o YouTube, né? Estamos passando dias chuvosos aqui em Araújo aqui. Pedimos aos irmãos que se inscrevam em nosso canal, compartilhem aí o mais possível. Vou dar a palavra aqui de encerramento para a Duda e para o Breno, para eles poderem estar se despedindo aí também. Né? A Duda em primeiro lugar. As damas primeiro. Então, até a próxima, e que eu espero que você tenha sido edificado de alguma forma e que você guarde isso na sua vida prática cristã, que você se lembre dessas solas. Nós não podemos repetir os mesmos erros de 506 anos atrás.
Então nós precisamos nos atentar à história. Então que você viva entendendo todas essas vertentes, todas essas verdades, pratique isso no seu dia. Então, e coloque isso bem gravado no seu coração, que somente a Escritura, somente Cristo, somente a graça, somente a fé e somente a Deus a glória. Amém? Amém. 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 Fico muito feliz de participar dessa live. Quero agradecer o pastor Tom a oportunidade, porque é um assunto que, por mais que por ignorância algumas pessoas acham que não é mais necessário tratar. Já aconteceu e é algo que não acontece, nós não precisamos mais falar disso, mas nós precisamos. A igreja tem firmamentos e não é que estes são os firmamentos da igreja, não, mas o firmamento que é a palavra entra em condição com isso. Tem um tratado nisso. Então, estes 5 pontos são bíblicos. Está debaixo da Bíblia, a Bíblia concorda com eles, então nós temos que viver debaixo disso. É o que Deus quer para nós e hoje está sendo muito deturpado e desviado, isso está sendo escondido, mas é uma bobagem, já que hoje nós temos acesso à palavra e nós podemos conferir se está correto ou não, se é o suficiente ou não, tudo pela Escritura. Então, hoje nós temos a Escritura para provar isso, por mais que antes as pessoas não tinham acesso a isso, então elas ficavam meio no escuro para decidir qualquer coisa. Hoje, com acesso à Escritura, ela se torna a lâmpada para os nossos pés e nós podemos não cair nos mesmos erros que ocorreram no passado. Quero agradecer por esse momento e vamos continuar estudando sobre isso. Amém. A Reforma Protestante, ela produz frutos não só teológicos, né, mas na nossa sociedade até hoje. O primeiro livro a ser impresso foi a Bíblia. O primeiro livro a chegar na mão das pessoas impresso é a Bíblia. A prensa de Gutenberg, né, ali onde o Novo Testamento, agora em alemão, ele é distribuído. Isso é conhecimento, isso é ciência, isso é mudança, isso é história, né? O comércio, as navegações, elas devem muito à Reforma Protestante. O louvor congregacional, a maneira das pessoas louvarem a Deus, a própria Igreja Católica foi influenciada pela Reforma Protestante. De tão pesada, de tão forte, de tão profunda que ela é. Se hoje as pessoas cantam na missa, se elas podem cantar na missa, é porque Martinho Lutero começou isso. Ele começou isso, né? Ele é uma pessoa comum, ele é um homem comum como todos os outros, mas que teve um encontro com a palavra. E isso é um princípio que deve chamar a atenção para nós. Um abraço para todos os irmãos, fiquem com Deus, até a próxima, né? Que Deus abençoe vocês. 506 anos de reforma, não podemos cometer os erros do passado. Quando que nós cometemos os erros do passado? Quando nós achamos que algum livro tem o mesmo peso de autoridade que esse. Quando nós achamos que precisamos de Cristo mais alguma coisa. Quando achamos, né, que as coisas mais corriqueiras da nossa vida não precisam trazer glória a Deus, só o nosso culto, só a liturgia. Não, tudo tem que trazer glória a Deus. Somos salvos pela fé. Recebemos esse presente que é a graça. Um abraço a todos os irmãos e fiquem com Deus em nome de Jesus. Amém. Amém.